Fala galera, canal Davi Tavares aqui. Desde já eu queria que você analisasse o conteúdo desse canal. Se você se identificar, se inscreva, ative o sininho para semanalmente você receber as notificações sobre os novos dias. E hoje eu estou com meu grande amigo aqui, convidado, meu irmão em Cristo, Enos. Dá um alô pra galera aí, Enos. E aí galera, vamos se inscrever aí no canal do Davi, vamos aprender mais sobre teologia, sobre o nosso Deus aí. Então, primeira pergunta, Enos, a graça é barata? Não, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Uma vez salvo, salvo para sempre? Vamos ver, né, Davi? Vamos ver. Vamos ver. Então, queridos, essas são as duas perguntas de hoje. E eu vou passar a bola aqui pro Enos. Bora começar, Enos. Bora perguntar a respeito da graça barata. Davi, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que começar, né? Vamos começar com a Bíblia, na verdade, né? Vamos começar lendo aqui o versículo que nós encontramos em Romanos 5,15. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Nós vemos aqui nesse versículo a diferença que nós temos entre a lei e a graça. Nós temos vários versículos no Novo Testamento que falam sobre isso, que fala que nós não estamos mais sobre o jugo da lei. Nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós somente alcançamos através dele, através do sacrifício dele, através daquela cruz. É isso, Davi. Falando a respeito desse assunto, nós sabemos que o pecado entrou no mundo por causa de só homem, que foi o primeiro Adão. E quando o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio, a graça ela passou a superabundar sobre a vida de todo aquele que crê. Agora, por que a graça não é barata, querido? Porque a graça não é barata? A graça ela não é barata, primeiramente, porque nós fomos comprados por um alto preço na cruz do Calvário. Exatamente. Nós temos o texto que muita gente conhece, né? Que é a oração que Jesus fez no Getsemane. Aquela oração, Jesus fala para o Senhor, Senhor, por favor, que eu possa passar esse cálice para outro. Mas não havia nenhum outro que poderia pegar aquele cálice. E Jesus não estava falando sobre o peso que é ser crucificado, o peso que é tomar aquela atitude. Porque nós sabemos pela história, né? Muitos outros cristãos no início dos tempos foram crucificados também. Mas muitos iam lá e iam sorrindo e se alegrando porque estavam passando pelo mesmo sofrimento que o seu Salvador passou. E essa é a diferença que nós temos, porque Jesus não estava vendo naquela cruz o sofrimento de cruz. Ele estava vendo a ira do nosso Senhor Deus. A ira de Deus é sobre nós, porque nós pecamos, porque nossos pecados estavam carregados por Ele. Nossas transgressões estavam nas suas costas. Os espinhos que estavam lá eram para ser as nossas dores. E tudo isso foi Jesus que carregou naquela cruz. Por isso que aquela graça não é barata. Por isso que a graça não é barata. A graça foi comprada com alto preço. Foi comprada com o sangue do nosso Senhor. Com o sangue daquele que era perfeito. Com o sangue daquele que não pecou. E que estava, mesmo passando por tudo que nós passamos como homens, estava ali. E exatamente por isso, Enos, muitas das vezes, pelo fato de a graça ter sido gratuita. Porque Cristo, ele não nos cobrou nada. E não havia nada em nós que chamasse a atenção de Deus para que ele entregasse o seu filho para morrer para o nosso lugar. E exatamente por Deus ter morrido por nós, Cristo ter morrido por nós de maneira incondicional, que as pessoas acabam caindo no erro de dizer que a graça é barata. E eu queria ler rapidamente um texto com você para explicar isso, e a gente já vai responder a segunda pergunta. Lá em Hebreus capítulo 6, fala a respeito da graça. Hebreus 6, verso 4 diz o seguinte: de fato é impossível que para aqueles que forem iluminados, todas as vezes que você vê a palavra iluminado aqui no Novo Testamento, você vai ler lá em Efésios, em outras passagens que Paulo também chegou a falar disso, iluminado significa a pessoa que é batizada. E a gente sabe que ser batizado nas águas significa o quê? A morte do nosso velho homem e a ressurreição do novo homem. Então aqui o autor de Hebreus está falando do sujeito que ele realmente foi salvo. Ele conheceu Jesus e nasceu de novo. Que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo. Lembrando sempre, só recebe o Espírito Santo quem é salvo, Enos. É mesmo. Não tem como você receber o Espírito Santo sem que você creia, sem que você seja alcançado pelo sangue de Cristo. E dando continuidade do texto, experimentar a beleza da palavra de Deus e as forças que há do mundo que há de vir. E não obstante decaíram, é impossível que renovem a conversão segunda vez, porque da sua parte crucificaram novamente o Filho de Deus e o expõem a injúrias. E eu vou ler rapidamente, Enos, apenas alguns versículos aqui de Hebreus capítulo 10, que fala a respeito da lei da graça, completando aquele texto que nós falamos ali
de Romanos. E o texto diz o seguinte, Hebreus 10, a partir do verso 28. Quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte sem piedade, com base em 2 ou 3 testemunhas. Podeis então imaginar que castigo mais severo ainda merecerá aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança no qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Nós conhecemos com efeito quem é que diz, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei ainda. O Senhor julgará o seu povo. Que terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então, queridos, a graça, ela é gratuita porque Deus ele quis nos salvar. Porque Deus, o Senhor Jesus, ele nos amou primeiro. Porém, queridos, a partir do momento que você é alcançado da graça de Deus e você se utiliza do amor e da graça de Deus para pecar voluntariamente, para pecar consciente de que você está ferindo e entristecendo o Espírito Santo, eu quero dizer para você que você cometeu algo pior do que o pecado, você caiu novamente na iniquidade. Mesmo sendo batizado, mesmo tendo nascido de novo, você decidiu voluntariamente ultrajar o Espírito da graça, você decidiu profanar e baratear a graça de Deus. É por isso que eu digo para você que tem como sim, uma pessoa que foi salva, uma pessoa que foi batizada, que foi iluminada, que foi alcançada pelo sangue de Cristo, se ele não vigiar e se ele não valorizar a graça de Deus, ele pode sim perder a sua salvação. E eu não estou falando aqui de calvinismo, eu não estou falando aqui dos seguidores de Armínio, eu estou fazendo uma interpretação aqui totalmente bíblica e também wesleyana, né? Porque exatamente. O próprio arminiano clássico, ele crê que Cristo derramou sangue por todos, diferente do calvinista, que acredita que Deus derramou sangue apenas pelos eleitos. Mas o arminiano clássico, ele não se atreve a afirmar que um cristão pode perder a salvação. Mas o fato é que esses dois textos que nós acabamos de citar aqui são o calcanhar de Aquiles das duas vertentes a respeito da salvação. Então, no nosso ver, dentro da nossa interpretação bíblica, nós percebemos que aquele que ultrajou o Espírito da graça, que tentou baratear a graça de Deus, ele recebe um julgamento pior do que a lei. Quer continuar, Enos? Amém. Acho que... Resumidamente, para terminar o vídeo, eu vou perguntar de novo pro Enos. Dentro daquilo que a gente falou, Enos, a graça ela é barata? Não, a graça não é barata, gente. A gente tem que sempre vigiar nisso. Sempre não nos perder sobre esse assunto, gente. Por isso que nós achamos importante trazer esse vídeo hoje. Por isso que nós achamos importante trazer esse assunto para vocês hoje. E acho que ficou bem claro para a gente perceber que a graça não é barata. A graça foi paga por um alto preço para nós. E a respeito da perda da salvação, Enos, a gente pode encerrar esse vídeo aprendendo que Cristo ele nos amou primeiro. Porém, nós precisamos dar valor. O bem mais precioso que existe nessa terra, querido, é a graça de Deus que nos alcançou. Então, lembre-se sempre, se você foi alcançado pela graça de Deus, todas as vezes que você peca voluntariamente, você está condenando Cristo novamente. Você está na sua mente, no seu coração, crucificando o Senhor novamente e você está ferindo o Espírito da graça. Declaração final para encerrar? Declaração final, estejam sempre presentes no Senhor, gente. Estejam sempre seguros no Senhor. Declarações finais, gente. Não deixem a graça barata. Não achem que a graça é barata. Sempre estejam presentes nisso. Sempre pensem nisso. E vigie para que você não perda a salvação. No mais é isso. Falou, galera. Deus abençoe. Curta o vídeo e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Se inscreve no canal também. Qualquer coisa, se você não tiver inscrito aí, viu?